Como escolhi a ação do setor de consumo e varejo? Quando eu analiso um setor para construir patrimônio, eu não começo pelo gráfico, eu começo pelo resultado, pela margem, retorno sobre capital, estrutura de dívida, crescimento e geração de caixa. Esse vídeo faz parte de um projeto maior que é escolher uma empresa por setor para montar uma carteira diversificada de longo prazo. Eu não estou buscando a ação que mais sobe, estou buscando a empresa mais eficiente dentro do seu contexto. Hoje, eu analisei 5 empresas do setor de consumo e varejo: Ambev, Assaí, Lojas Renner, Magazine Luiza e WEG. Começando pela Ambev, uma defensiva clássica, ela tem margem líquida próxima de 18%, retorno sobre capital acima de 20%, retorno sobre o patrimônio acima de 17%, caixa líquido, dividendos recorrentes, relação preço sobre lucro em torno de 15%. Isso significa que a empresa consegue gerar retorno elevado sobre o capital investido, mantém uma estrutura financeira conservadora e ainda distribui parte relevante do lucro. O crescimento de receita nos últimos 5 anos foi próximo de 6% ao ano. Não é explosivo, mas é consistente. Ambev é previsibilidade operacional. O Assaí apresenta crescimento de receita próximo de 30% ao ano nos últimos 5 anos. Isso é muito forte. Por outro lado, a margem líquida gira em torno de 1%. A margem operacional fica próxima de 7%, ou seja, cresce com volume, mas com rentabilidade apertada. O retorno sobre capital é saudável, porém, o nível de endividamento é mais elevado. É um modelo que depende de escala, eficiência constante e controle rigoroso de custos. Funciona bem em cenário de renda pressionada, mas exige disciplina financeira. A Renner apresenta excelente eficiência operacional. Margem bruta acima de 60%. Margem líquida próxima de 9%. Retorno sobre capital acima de 20%. Estrutura de caixa confortável. Além disso, negocia a múltiplos relativamente baixos em relação ao histórico. Operacionalmente é uma empresa forte, mas atua em varejo de vestuário, e esse é um segmento muito dependente do ciclo econômico. Com a taxa básica de juros próxima de 15% ao ano, o crédito encarece e o consumo discricionário tende a desacelerar. Se o cenário melhorar, a empresa pode se beneficiar de forma relevante, mas depende do momento macroeconômico. A Magazine Luiza apresenta hoje margem líquida próxima de 1%, retorno sobre capital em torno de 7%, retorno sobre patrimônio abaixo de 5%. Opera com múltiplo de lucro elevado, mas crescimento fraco nos últimos anos. É uma empresa em processo de ajuste operacional, altamente sensível à taxa de juros e à dinâmica de crédito. Para um projeto estrutural de longo prazo, o retorno ainda não compensa o nível de risco. A WEG é uma empresa de qualidade diferenciada. Retorno sobre capital acima de 28%. Retorno sobre patrimônio próximo de 29%. Margem líquida superior a 16%. Crescimento médio de receita acima de 16% ao ano. Empresa internacionalizada, com diversificação geográfica e histórico consistente de execução. O ponto de atenção está no preço. Os múltiplos são elevados, refletindo a expectativa de crescimento. É uma empresa excelente e o mercado já reconhece essa qualidade. Aplicando critérios objetivos, rentabilidade, estrutura financeira, consistência de resultados e exposição ao cenário macro, Magazine Luiza é eliminada pela baixa rentabilidade atual. Assaí apresenta crescimento relevante, mas opera com margem muito estreita e maior alavancagem. Lojas Renner é eficiente, mas depende diretamente do ciclo de juros. E com taxa básica elevada, o risco macroeconômico aumenta, e isso estreita o funil. Sobram 2 empresas com melhor combinação estrutural, Ambev e WEG. A Ambev oferece previsibilidade, estrutura conservadora e geração recorrente de caixa. A WEG oferece crescimento estrutural e retorno elevado sobre capital, mas com preço mais exigente. E aqui está o ponto central. Selecionar a empresa é diferente de definir o momento da compra.
Primeiro eu defino quem merece estar na carteira. Depois, avalio o ponto de entrada. O gráfico entra na execução, não na construção da tese. Construir patrimônio não é escolher a empresa mais popular, é selecionar negócios com eficiência operacional, retorno consistente e estrutura financeira sólida. Isso exige método. Se você quiser acompanhar esse processo setor por setor, acompanhe o canal, porque investir bem não é sobre emoção, é sobre processo.